Olá, boa tarde, boa tarde. Estamos começando mais uma live do meio-dia, edição especial de aquecimento para a Semana do Controle do Diabetes, tá? Então, vou começar falando aqui um pouco do nosso evento. Para quem não está sabendo, do dia 21 ao dia 27 de outubro vai acontecer a Semana do Controle do Diabetes, um evento online gratuito, onde eu vou ensinar como é possível controlar o diabetes sem deixar de comer as coisas que você gosta, tá? Que é a forma como eu, como nutricionista e educadora em diabetes, ensino vocês como isso é possível para que vocês consigam levar a alimentação para o controle do diabetes para o resto da vida, tá? E aí, essa semana e a próxima, a gente vai ter live 2 vezes por dia. A tradicional live de meio-dia e uma live às 19 horas, diariamente. E por que eu faço lives de aquecimento, gente? Como o nome diz, né? Tipo quando a gente vai para uma festa, né? E a gente faz um esquenta. Não sei se vocês já passaram por isso, se na época de vocês tinha isso, na minha tinha. A gente fazia um esquenta para já chegar mais preparada na festa. As lives de aquecimento da Semana do Controle do Diabetes são exatamente isso. Eu quero trazer temas para vocês que eu não vou conseguir trazer durante a semana. Durante a semana eu vou trazer temas mais densos, eu vou trazer conteúdos práticos para você. E eu preciso que vocês entendam um pouquinho mais sobre o diabetes, também porque eu sei que a maior parte de vocês não recebe as informações suficientes durante as consultas médicas com profissionais sobre o diabetes tipo 2, tá? E aí, para quem já se inscreveu na Semana do Controle do Diabetes, vocês devem ter recebido por e-mail e no grupo de WhatsApp um questionário que eu mandei para vocês. E aí, nesse questionário, tem uma parte que eu falo para vocês que pergunta que vocês gostariam de fazer para mim se a gente estivesse bebendo um café juntos. E aí, eu estou pegando as melhores dessas perguntas e vou responder aqui nessa live de meio-dia. A de hoje e a de ontem eu já peguei, então se você ainda não respondeu, responda o questionário. Se você ainda não se inscreveu, comenta presente aqui para se inscrever e ganhar um presente, tá? Esse presente é um e-book que eu fiz de 5 receitinhas de lanches para vocês já começarem a colocar em prática um pouquinho da modulação glicêmica que eu ensino, tá? E aí, vamos lá. Recebi essa pergunta de uma seguidora, de uma mulher inscrita na Semana do Controle do Diabetes, que se ela pudesse, ela faria essa pergunta para mim. Como que eu posso lidar com a angústia do diagnóstico do diabetes tipo 2? E ao longo da minha prática clínica, eu vejo o quanto isso de fato é uma questão para vocês, né? Para alguma, tem pessoas que recebem esse diagnóstico, fingem que não aconteceu nada, não contam para ninguém, continuam vivendo a vida dela ali como se isso não tivesse acontecido, e, no entanto, tem outras que se preocupam mais, que ficam angustiadas, que ficam ansiosas, que são provavelmente a maior parte de vocês que começam a procurar informações na internet, né? Pesquisar. E aí, isso também traz com vocês, né? Traz com esse diagnóstico do diabetes uma angústia, um medo muito grande dessa doença, né? Principalmente pelas opções que tem disponíveis de tratamento, né? Que normalmente é baseada em dietas restritivas. Isso é uma coisa difícil da gente aceitar. Qualquer coisa que mexa com a nossa alimentação é muito difícil, tá? Então, eu vou trazer, assim, o que eu considero fundamental para que vocês consigam lidar de uma melhor forma com essa angústia relacionada a esse diagnóstico de diabetes tipo 2, tá? E são pontos que eu vou trazer de acordo com a minha prática clínica, de acordo com a minha experiência com as meninas do método Diabetes Sob Controle, que é o meu método de acompanhamento nutricional para diabetes tipo 2, e com todos os estudos que eu tenho, que eu faço diariamente, que eu tenho feito ao longo da minha carreira, tá? Então, eu acho que o ponto principal e que talvez muitas de vocês saiam dos consultórios médicos angustiadas com esse diagnóstico de diabetes
é a falta de educação em diabetes tipo 2, tá? Aqui eu não estou chamando vocês de mal-educadas, tá? Que isso fique claro. Quando eu falo falta de educação, é que vocês entram na consulta médica. Eu falei isso na live de ontem. Vocês chegam na consulta médica com o seu resultadozinho ali do exame, mostra para o médico, ele fala que você está com essa doença ou com a condição de pré-diabetes, não te explica direito o que é, te dá um apanhado geral ali, que você vai ter que diminuir consumo de açúcar, de alimentos ricos em açúcar, evitar alimentos ricos em carboidratos simples. Não te explica o que é a doença, como é que ela surgiu, como é que ela veio aparecer no seu corpo, quais podem ter sido as causas, quais os fatores de risco. Normalmente, eles vão falar muito de fatores de risco se você for uma paciente acima do peso ou com obesidade. Eles têm médicos que não têm tato para falar isso e costumam acusar logo a questão do peso, quando não é só essa questão, tá? Então, vocês saem das consultas médicas extremamente perdidas. Inclusive, esse conteúdo gratuito da Semana do Controle do Diabetes é exatamente para que vocês já tenham uma educação básica em diabetes. É a minha forma de oferecer isso de forma gratuita para vocês, de dar educação para a minha audiência em diabetes. Porque isso é fundamental para o tratamento, gente. É fundamental. Parece que não, mas é fundamental. Então, quando você sabe o que está acontecendo com o seu corpo, quando você sabe a causa daquela doença, quando você entende um pouquinho do seu metabolismo da glicose, né, que é a forma como a glicose entra no seu corpo, como ela é absorvida e como ela é distribuída pela sua corrente sanguínea, fica mais fácil entender as estratégias para a gente controlar ela. Você entende? Fica mais fácil entender que não basta cortar o açúcar. Existem outras coisas para fazer, existem estratégias que a gente consegue manter alimentos ricos em açúcar na nossa vida e ainda assim controlar o diabetes tipo 2. E para você entender isso, você precisa entender um pouco não, tem que entender bem o que é essa doença, tá? Nem que seja o básico. A verdade é que vocês saem das consultas médicas sem saber o básico da doença. Você só sabe que você tem uma doença chamada diabetes tipo 2, ou que você tem uma condição de pré-diabetes. Você sai com remédio e muitas vezes com uma lista do que você não pode mais comer, do que você deve evitar. Então, a partir do momento que você adquire educação em diabetes, isso vai diminuir sua angústia. No início pode te apavorar, né? Porque aí você vai pesquisar, vai ver complicação, mas com o tempo, conforme você for estudando e tendo acesso a mais informação sobre a sua doença, fica mais fácil lidar. Então, isso é fundamental. É fundamental que vocês busquem educação em diabetes e é a minha forma de entregar isso para vocês é aqui nesses conteúdos gratuitos, que eu sei que muitos perfis aí na internet não fazem isso do que eu faço, tá? Isso vai reduzir seu medo, vai reduzir sua angústia, tá? Parece bobo, mas é simples, né? É a mesma coisa, por exemplo, se você for tirar a carteira de motorista, né? Existe todo um processo de educação no trânsito, né? Você precisa de aula teórica, você precisa de aula prática, mas quando a gente fala da aula teórica, ela é fundamental, porque senão não adianta você saber controlar um carro se você chega na rua e tem que lidar com todo o trânsito. Entende? A educação é fundamental. Não é à toa que a gente vai para a escola, a gente precisa se educar, não é à toa que a gente tem acesso a matérias que a gente acha que nunca vai usar. Mas, por exemplo, biologia ela é fundamental para a gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo aqui, né? Então, a educação em diabetes é fundamental, tá? E aí, eu sei que a maior parte aqui das pessoas que estão no meu perfil não tem a possibilidade de ir em médicos particulares, tá? Só que, no entanto, vocês conseguem, talvez, se você tem plano de saúde, pesquisar no plano ali, algum profissional que vai em vários, até encontrar um que tenha uma escuta melhor também para você e que, pelo menos na primeira consulta, dedique um tempo maior para você, sabe? Tem profissionais de plano de saúde que dedicam, sim, uma atenção maior na primeira consulta. Nas próximas, o negócio diminui, mas
na primeira consulta, eles dedicam um tempo maior, né? Normalmente, quando você liga para marcar, a secretária pergunta: é primeira vez? Ela pergunta isso para marcar um tempo na agenda desse médico mais longo. Por aí você já percebe que é um médico que vai te dar uma atenção maior, tá? Se você tem um médico do SUS, aí saiba que você está pagando por aquele horário dele, então faça as perguntas, tenha uma listinha, leve essas perguntas, tá? Se você pode pagar um médico particular, maravilhoso. Procure um médico que vá te explicar, que esteja alinhado com a sua forma de enxergar a doença, tá? Eu imagino que você está aqui no meu perfil, você tem ideia do quanto a alimentação é importante. Então, foca nisso. E fora isso, gente, hoje a gente tem acesso a muita informação online, tá? Então, tem o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que fala muito sobre a doença, tem blog explicando muita coisa. Procure esse tipo de informação que tenha peso científico. Eu estou há muito tempão para botar os destaques ali das principais sociedades. Eu vou fazer isso, tá? Vou fazer isso hoje. Tá, então, dito isso. Segundo ponto, essencial para você lidar com a angústia relacionada ao diagnóstico de diabetes. Autoconhecimento, gente. Autoconhecimento, simplesmente, como eu falei ontem, do automonitoramento, você conhecer a sua glicemia, entender como funciona seu corpo, assim como autoconhecimento mesmo, de entender por que eu estou com tanto medo, eu estou com tanto medo dessa doença porque minha mãe teve, eu estou com medo dessa doença porque é uma coisa desconhecida para mim, porque fulano me marcou. Aí, se você pensar que sua mãe, vamos supor, se na sua cabeça o seu medo é porque sua mãe passou por muitas dificuldades, ela passou por uma amputação, tenta relembrar como ela tratou esse diabetes. Foi o que eu falei ontem. Trabalha para fazer diferente, né? Se você também tem condições, procura uma terapia com alguém que vá te ajudar a lidar com isso. Outra coisa, gente, assim, sem querer puxar sardinha para o meu lado, mas já puxando, quando você tem um grupo que te apoia, tá? Quando você tem um grupo de pessoas que estão passando pela mesma situação com você, isso fica mais leve, né? Eu estava até falando ontem com uma amiga, você ter pessoas que passam pela mesma situação que você se sente ali numa comunidade de pessoas que você vai conseguir falar as coisas que você sente, dividir as suas angústias, isso é importante. Então, se você ainda não tem um grupo como as minhas alunas têm aqui no DSC, procure alguma amiga. Aqui nos comentários mesmo, aqui dos meus vídeos, conheça alguém, troque mais. Tenta interagir com essas pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que você, porque isso vai te ajudar a fortalecer, vai te ajudar a lidar com isso. É importante também que vocês saibam que, assim, 10% da nossa população tem diabetes. Desses 10% da nossa população que tem diabetes, 90% tem diabetes tipo 2. Então, tem muita gente passando pelas mesmas dificuldades que você. Por que não trocar com essas pessoas, né? Por que não buscar autoconhecimento através dessa troca com outras pessoas, falando o que você sente, tá? Outra coisa, muitas de vocês, quando descobrem o diagnóstico de diabetes tipo 2, ou quando começam o tratamento, ou quando começam a automonitoração, né, vocês têm pessoas que tendem a ficar mais angustiadas com essa situação de ter que medir a glicemia. Fica com medo de como vai dar, fica ansiosa. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Eu tenho uma aluna que demorou 3 meses para começar a medir a glicemia, por medo do resultado, tá? E existem formas de você lidar com isso, né? Esse tipo de aluna, por exemplo, que tem essa dificuldade, eu falo, para de medir um pouco, não precisa se preocupar com isso agora, né? Continua fazendo sua alimentação da forma indicada e não mede, vai aos poucos, se respeita, né? E isso do autoconhecimento e da educação em diabetes vão ajudar vocês
demais nesse processo, vai diminuir esse medo de vocês, tá? E existem práticas que você consegue fazer para aliviar esse estresse, né? Essa ansiedade antes de uma medição, antes de ir no médico, né? Muitas de vocês ficam muito nervosas antes de fazer o exame de sangue. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que fez o exame de sangue, a hemoglobina glicada deu maravilhosamente bem, mas a glicemia de jejum daquele dia deu muito alto. E aí perguntei para ela como é que ela, por que estava tão alta assim, né? Se a glicemia, a hemoglobina glicada estava indicando que estava tudo muito, muito bem. E ela falou: fiquei muito nervosa para fazer o exame. Não adianta, gente, fica muito nervosa para fazer o exame. É batata, a glicemia vai subir e é rápido, tá? Outra coisa importante, gente, questão de aceitação, tá? A aceitação e adaptação à sua nova realidade. Descobri que tenho diabetes. Preciso primeiro aceitar essa doença, né? E entender que o diagnóstico de diabetes não é o fim, não é uma sentença de morte. Tem pessoas, diabetes é uma doença crônica. As pessoas conseguem viver com diabetes o resto da vida sem ter nenhuma complicação. Isso vai depender da forma como ela fizer o tratamento dela, tá? Então, a aceitação primeiro é importante e pode ser que você não vá aceitar essa doença rápido. Pode ser que seu processo de aceitação demore 3, 4 meses, 1 ano. Vai no seu tempo, mas entenda que você tem essa doença e você precisa aprender a lidar com ela. Mas vai no seu tempo, né? Vai nesse tempo buscando educação em diabetes, buscando um grupo que te dê suporte, tá? E quando a gente fala isso da aceitação e adaptação, eu sempre falo muito isso para as minhas alunas, gente. Vamos comemorar cada pequena vitória, tá? São pequenos passos que vão te levar rumo ao que você quer. Então, no seu processo, se respeite, comemore cada pequeno passozinho que você der, né? Só o fato, eu gosto muito de falar isso aqui. Não sei a história de cada uma de vocês, mas só o fato de vocês estarem ao meio-dia aqui comigo, escutando isso que eu tenho para dizer, mostra que vocês estão dando pequenos passos. Pode ser que sua glicemia esteja muito alterada ainda, pode ser que você não tenha ideia de nada, acabou de descobrir o diagnóstico, mas já é um passo que você está dando rumo à aceitação da doença, se adaptar a esse novo diagnóstico, se adaptar, começar a se adaptar a sua alimentação para essa nova realidade. E é o que eu sempre falo, a partir do momento que a alimentação que você precisa ter a partir daqui, quando você aprende, internaliza isso, isso vira uma coisa gostosa, é gostoso, não é um sacrifício se alimentar para o controle do diabetes. Mas isso, eu sempre falo isso para as minhas alunas. É um processo, é lento. Por exemplo, o meu método de acompanhamento, elas têm acesso por 1 ano. Elas têm acesso por 1 ano exatamente por isso. Porque é um processo lento, gradual e que não é linear. O que eu quero dizer com isso? Ele não é um processo assim, que você sai de um ponto, recebi o diagnóstico e aqui vou aprender a lidar, vou ficar bem e tá tudo bem. Não, não é assim. Ele é assim, ó. Ele é assim, ó. Ele é todo cheio de nó. Vai ter uma hora que você vai desistir de tudo. Você vai chutar o balde. Você vai falar, eu não vou fazer mais nada. Cansei dessa porcaria. E você não vai mais querer. Aí no dia seguinte você volta. Aí você vai ficar 1 semana. Aí no dia seguinte você volta. Aí você descobre um alimento que você gosta. Aí você inclui ele, já troca o seu café da manhã, que antes era um café da manhã que não é indicado para quem tem controle de diabetes. Se adapta a um novo café da manhã. E assim você vai aos poucos. Por isso que eu reclamo tanto aqui, eu falo tanto aqui que vocês não têm que ter pressa, tá? Porque essa pressa leva à frustração. Você faz a opção por uma dieta restritiva que vai te dar um resultado rápido e não consegue manter. Se sente frustrada, se sente fracassada, acha que nada funciona com você, acha que você não tem força, foco, nem fé, sabe? Você fica frustrada, por que fulana conseguiu e eu não? Cada um tem o seu tempo, nós somos seres individuais, apesar
da gente ser filho ali da mesma força, não sei como você lida com isso, apesar de sermos da mesma espécie, cada um é uma pessoa totalmente diferente da outra. Então, cada um vai ter um processo, cada um tem as suas histórias, as suas feridas, as suas mágoas, as suas dificuldades, tá? E tudo isso vai fazer com que o processo não seja linear. Na verdade, nenhum processo é linear. Eu gosto muito de falar isso aqui. Se você conhecer alguém que reverteu o diabetes e que manteve essa reversão por anos, você vai ver que ela não conseguiu isso em 3 meses. Né? Outra coisa que dá para a gente ver, né? Por exemplo, são essas pessoas com corpos perfeitos, né? Aquele corpo lindo, musculoso, definido. Cara, essa pessoa, se ela não tomou o hormônio, ela demorou anos para alcançar esse corpo. Esse tipo de corpo você não alcança de um dia para o outro. São anos. Anos. Tem gente que leva 10 anos para chegar no corpo que sonha, 10 anos de muita disciplina e 10 anos onde o caminho não foi linear também. 10 anos que ela deslizou, conseguiu uma dieta, não deu certo. Eu mesma, o meu processo de mudança de alimentação, eu já vou contar isso mais na semana do controle do diabetes, mas eu me alimentava muito mal. Não foi do dia para a noite que eu comecei a comer de tudo. Não foi do dia para a noite que eu comecei a comer super bem. Agora eu posto pouca foto dos meus pratos, mas por muito tempo, quando eu não tinha filho, principalmente, eu conseguia fazer muita comida, eu estava sempre testando um prato novo. E aqui no meu Instagram, se você voltar lá atrás, você vai ver, tem muito prato de comida, tem muita receita da época que eu era vegetariana. E as pessoas ficavam, nossa, seus pratos me dão água na boca. Era aquele prato todo de vegetal, todo colorido, maravilhoso. Isso não, eu não consegui comer esse prato do dia para a noite. Eu demorei aí, minha trajetória deve ter demorado aí, deve ter uns 8 anos para eu chegar à forma que eu me alimento hoje. Para eu gostar de vegetais do jeito que eu gosto hoje, para isso ter virado um hábito na minha vida. Não é do dia para a noite. Se vocês tiverem pressa, e vocês têm, vocês vão se frustrar nesse caminho. Entendam isso, o processo não é linear, não é uma linha reta. É uma linha cheia de buraco, cheia de nó, e tá tudo bem. O importante é não desistir. É continuar indo rumo ao seu objetivo. Ai, Carol, meu objetivo, estou com hemoglobina glicada de 8,2. Meu objetivo é chegar em valor de pré-diabetes. Ok, põe aí um prazo de 1, 2 anos. Vai devagar. Se você botar como meta que você vai conseguir isso em 1, 2 anos, te garanto que você consegue antes. Mas você precisa aprender como você vai fazer para manter isso, tá? Então, primeiro, aceite sua doença, pesquise, estude, se informe, tá? Aceite que a adaptação não vai ser rápido, a mudança do estilo de vida não vem rápido, a hemoglobina pode até baixar para o próximo exame, mas precisa ser de forma que você consiga sustentar para o resto da vida, porque senão nenhum médico vai diminuir sua medicação. Né? Nenhum médico, se você hoje baixar sua hemoglobina glicada, você vai chegar na consulta, ele vai falar, não, vamos tirar o medicamento. Não, ele não vai falar isso. Ele vai ver se você vai conseguir manter isso. E ele não vai tirar em 3 meses. Tá? Então, você vai baixar, mas eu vejo muito isso. Já passaram por mim várias mulheres assim. Seguiram uma dieta, conseguiram baixar, mas depois voltou tudo ao normal, recuperou tudo e assim por diante, tá? E aí, dicas práticas. Se você acabou de receber o diagnóstico, primeiro, gente, não tem dinheiro, Carol, não posso numa consulta particular, não posso numa consulta particular, não posso escolher meu médico, eu tenho dificuldade, meu plano é muito ruim, é muito difícil marcar uma consulta. Vá em sites de confiança, tá? Aqui no Brasil, eu indicaria a Sociedade Brasileira de Diabetes. Lá tem conteúdo de educação em diabetes, tá? Eu vou botar os links, vou terminar aqui lá no meu stories e vou colocar um destaque.
Se você souber falar inglês, tem sociedades do mundo inteiro também que ajudam nisso, tá? Aí, o que você vai pesquisar? Você vai pesquisar o que é o diabetes, qual a diferença do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2, quais são os fatores de risco, estuda tudo. Entende a doença, entende o que está acontecendo com o seu corpo, tá? Você tendo acesso, procura profissionais que você confie, né? Que sejam atualizados, né? Se você tiver essa possibilidade. Se não tiver, façam o que vocês fizeram. Pesquise no Instagram, acompanhe vários perfis, vê os que você se identifica mais, os que trazem mais coerência para você com relação ao tratamento para o diabetes, tá? E se você conhecer alguém, se você descobrir alguém que você confia, que para você é coerente, se você puder, busque o acompanhamento dessa pessoa, tá? A internet possibilita que a gente procure profissional de saúde no mundo inteiro, né? Então, não existem mais barreiras, não existem mais fronteiras. Então, você pode procurar outros profissionais de saúde, tá? Converse com pessoas que também estão passando pelo mesmo que você está passando. Essa rede de apoio é muito importante, tá? É fundamental. Eu vejo na minha comunidade, no meu acompanhamento do método DSC, a gente tem uma comunidade ali no WhatsApp, é um grupo de WhatsApp, tipo grupo de família, grupo de amigas, e eu vejo o quanto aquele grupo dá força uma para outra, tá? O quanto hoje uma falou que a glicemia acordou muito alta e todo mundo tenta ajudar, todo mundo é solidário. É um lugar onde ela se sente segura de falar que a glicemia dela tá alta. Ela se sente segura. Ela não vai chegar no grupo da família dela, gente, minha glicemia acordou alta, porque é um monte de gente que não está passando pelo que ela está passando, não vai entender nada, ou vai criticar tudo, falar que ela está fazendo tudo errado, né? Então, importante isso. E outra coisa, estabeleça as metas realistas. Entenda isso, diminuir medicamento não vai ser do dia para a noite. E é assim mesmo. Que bom, se você for num médico, que você vai mudar, baixar a hemoglobina glicada, e ele vai diminuir a medicação em 3 meses, você já desconfia. Ou ele te conhece muito bem, ou ele confia muito bem no acompanhamento que você está fazendo, ou, sei lá, vai ser impossível acontecer isso, o médico tirar remédio assim, tá? Eles tiram conforme estão vendo que você realmente está tendo uma evolução naquilo ali, que você está conseguindo manter aquele controle, tá? Agora eu vou dar uma olhada aqui. Lembrando, gente, essa aqui é uma live especial de aquecimento da Semana do Controle do Diabetes, onde eu estou respondendo perguntas que vocês mandaram na pesquisa, no questionário de inscrição da Semana do Controle do Diabetes. Se você ainda não se inscreveu, comenta presente aqui, que eu vou te mandar o link de inscrição aqui pelo chat do Instagram, tá? Você se inscreve e aí você vai receber um e-mail de confirmação. Nesse e-mail tem o questionário e o e-book, que é o presente, tá? Responde o questionário, faz a pergunta que você quiser, que eu vou selecionar. Por exemplo, eu não defini ainda a pergunta de amanhã. O que eu vou responder que vocês querem saber. Então, se você ainda não mandou, dá uma olhadinha no seu e-mail, tá? Se você não recebeu no seu e-mail, a gente mandou no grupo de WhatsApp da Semana do Controle do Diabetes, tá? Então, entre no grupo. Entrar no grupo também é fundamental. Até porque é lá que a gente está avisando das lives, tá? Aí fica mais fácil você entrar na live. Então, o que a gente falou aqui também, né? Vamos voltar ao nosso tema. A gente falou... Cadê você? Sobre a importância da educação em diabetes, a importância do autoconhecimento, gerenciamento do estresse, que é o estresse associado ao controle da doença, e a questão de aceitação e adaptação desse diagnóstico, tá? Aceitar o diagnóstico não significa que relaxar e é isso, eu tenho diabetes, pronto. É entender, tenho essa doença, como eu vou fazer para combatê-la, tá? Como eu vou fazer para evitar essas complicações, tá? Então, deixa eu olhar agora as perguntas de vocês. Boa tarde, Leila.
Dificilmente tem informações. Graças a Deus tem você, Carol. Obrigada, Leila. A Leila é aluna aqui da SC. Boa, a Laíde se inscrevendo, Elianete também. Yara, estou lutando para não ficar depressiva. Não vai, não é difícil, mas não precisa ficar. Entenda que a depressão vai te atrasar, né? E é isso assim, ó, 10% das pessoas no nosso país têm essa doença. Você não está sozinha, tem outras pessoas passando pela mesma coisa. Tem gente que está passando pelo diabetes e que está ganhando qualidade de vida muito mais do que tinha antes, porque está mudando a alimentação, porque começou a praticar atividade física que nunca tinha praticado, que está sentindo prazer em fazer isso. Gente, eu tenho aluna minha que esse final de semana foi fazer escalada, sabe? Então, é sentir prazer no processo. E dá para sentir prazer. Você vai sentir prazer quando o negócio não for restritivo, né? Quando for fácil seguir, tá? Já estou com depressão. Ô, Lucila, meu Deus. Olha, se está com depressão diagnosticado, eu sei que muitas de vocês têm um pé atrás, não querem procurar ajuda. Gente, procura ajuda para te ajudar a passar por esse momento, tá? Gosto de trazer aqui depois do meu parto, depois que meu filho nasceu, eu tive primeiro aquela depressão fisiológica pós-parto, que tem uma queda hormonal e a gente meio que fica com crise de abstinência dos nossos hormônios e dá uma depressão fisiológica. Mas dali, depois, quando meu filho estava com 6 meses, eu tive uma depressão séria. E aí eu comecei um tratamento, tá? Eu sigo fazendo esse tratamento, começando agora um desmame com terapia, mas é isso. Existe tratamento para lidar com a depressão, tá? Não se deixem abater, até porque vocês precisam de ânimo para aplicarem as mudanças que vocês precisam. Olha, uma dica muito boa para diminuir depressão, ansiedade, estresse é atividade física. Procurar uma atividade física que te dê prazer. Uma atividade física em grupo é muito interessante, tá? Entrar numa academia, fazer uma dança, ver esse tipo. Aqui no Rio tem muito, em praça, tem grupo de pessoas que fazem atividade física de graça. Então, isso ajuda, estar em grupo ajuda muito. A Beta, a senhora explica o que devemos fazer? Beta, eu vou dar um panorama geral, tá? Durante a semana do controle do diabetes, a gente vai investigar vocês vão preencher formulários, eu vou dar alguns desafios práticos, mas ensinar como fazer tudo, não dá para ensinar, tá? Porque é muita coisa e eu preciso estar com vocês mais vezes, tá? Mas você vai aprender muita coisa, você vai entender como está a sua situação, você vai fazer atividades práticas, você vai começar a monitorar a sua glicemia, tá? Vão ficar gravadas as lives, mas eu vou tirar todas do ar no dia 27, tá? Ai, Yara. Nossa, você está no fim do. A Yara está falando aqui, estou no fim do tratamento oncológico. Quando descobri que estou diabética, fiquei só apavorada. Yara, duas coisas, sabe? O próprio tratamento oncológico pode estar te deixando com essa glicemia alterada. Não sei se você já conversou com o médico que te acompanha, mas é um tratamento onde você desestabiliza ali seu corpo, seu sistema imunológico, né? A glicemia, ela fica alterada em dias de doenças, quando a gente passa por doença. Não sei se vocês lembram, mas na época do Covid, né, as pessoas que tinham diabetes eram um grupo de risco, exatamente por isso, porque se essas pessoas pegassem Covid, elas tinham um risco de ter hiperglicemias muito altas por conta da infecção do Covid, tá? Então, você está fazendo um tratamento difícil, com muita química que está mexendo com o seu sistema imunológico, isso tudo pode afetar o seu diabetes. Eu imagino que tenham conversado sobre isso. Mas é um momento, foca em terminar seu tratamento e depois focar no diabetes, tá? Uma coisa de cada vez, né?
Estou pré-diabética e estou sentindo os pés muito gelados, dormência nos pés e nas mãos. Olha, Aldenise, é muito difícil com pré-diabetes você já ter esse tipo de sintoma, tá? Porque pré-diabetes não é uma doença, é uma condição, um estado de alerta. Isso pode estar relacionado a outras coisas, tá? Por exemplo, dormência na mão normalmente não está muito relacionado ao diabetes. Pode ser deficiência de alguma vitamina, tá? De algum mineral, porque sendo só pré-diabéticos, ou você já está diabética e não sabe, né? Porque eu não sei se você faz o automonitoramento, eu não sei como é que você monitora isso, ou é outra coisa, é sintoma de outra coisa. Porque pré-diabetes não é doença, tá? A gente vai ter uma live essa semana ou na outra, sobre isso. Só sobre pré-diabetes. Fica muito mais fácil quando temos pessoas nos apoiando. E a Mari falou, e querendo o mesmo que a gente, parece que passa mais rápido. Não só passa mais rápido, Mário, fica mais suave, é mais agradável o processo, é menos. Eu estava falando isso com uma amiga ontem, né? Eu tenho uma amiga, não sei se ela está aqui, ela às vezes aparece, que ela perdeu a mãe e ela é filha única. E sempre quando eu penso nisso, eu penso, poxa, cara, ela não tinha ninguém que dividisse a mesma dor que ela estava sentindo. Isso sempre me marcou muito, todo o luto dela, né? Quando eu fiquei sabendo que a mãe dela morreu, eu fiquei muito abalada, porque eu fiquei pensando nisso. Eu tenho 5 irmãs, tá? Eu já perdi meu irmão muito nova. E ali, quando eu perdi meu irmão, eu tinha uma rede de pessoas que sentiam a mesma dor que eu. Então, é mais fácil, você se sente mais acolhida, mais segura. E sempre me vem à cabeça essa minha amiga que perdeu a mãe e não tinha irmão. E aí eu pensei quanto deve ter sido sofrido para ela essa solidão, que ninguém sentia a dor dela. Né? Eu acho que é a mesma coisa ali quando você está falando de uma doença como diabetes ou qualquer outra, né? Por exemplo, a seguidora aqui que falou que está no tratamento oncológico, por isso que existem grupos de apoio, né? Quando você quer deixar de beber, deixar de fumar, é importante esse grupo de apoio para você. Isso vai te dar mais força, ter pessoas que estão passando pela mesma dor que você. Isso é importante, isso torna o processo mais leve, menos doloroso, e com isso fica mais fácil você seguir nesse processo. Entende? Então, o grupo é uma coisa que eu vejo muito isso, tá? Do quanto o grupo se fortalece e do quanto deve ser difícil você passar por uma dor, um incômodo, uma coisa que está mexendo com o seu psicológico de forma sozinha, sem ter outra pessoa, sem ter identificação com outra pessoa que está passando por isso. Então, buscar essa rede de apoio, né? A rede de apoio. Eu lembro quando meu filho nasceu, eu tinha minha rede de apoio de mulheres que tinham tido filhos junto comigo e que a gente dividia. Agora a gente até se afastou, mas naquele momento a gente precisava, porque a entrada na maternidade é muita transformação na vida da mulher, né? Quem é que é mãe sabe muito bem. Então, o processo foi mais. Elas me ajudaram a tornar o processo mais leve, assim como vocês. Ah, Tutu, beijo, se você ainda estiver aí. Boa, Tatá. Deixa eu ver aqui. Crenha Almeida. Assim como o estresse altera a glicemia, as preocupações também afetam no mesmo nível? Crem, não sei qual é o seu nome. Acho que é Cremilda, né? Deve ser. Óbvio que afetam. Preocupação é estresse, tá? Ansiedade é estresse. Tudo isso é uma forma de estresse em níveis diferentes, tá? Mas preocupação, aquela coisa que a gente fica preocupada, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou? Meu filho que tá passando por uma dificuldade, meu Deus, como é que eu fico? Isso tudo é estresse. Só que não é estresse agudo, não é aquele estresse de que, ai meu Deus do céu, que no Rio é isso, né? Passou alguém perto de você, você já fica tenso. Esbarraram na sua bolsa, você já. Aquele negócio que dá aqui assim, né? Você fica. Não é estresse agudo, é estresse crônico. É pior. O estresse crônico é pior, gente. Porque
Essa preocupação, por exemplo, ela fica aqui, ó, horas, e a tua glicemia, ó, o corpo tá achando que isso é um estresse agudo, o corpo não entende essa preocupação doida que a gente tem na nossa sociedade hoje, né? O corpo ainda não se adaptou a essa realidade maluca que a gente vive estressado, não se adaptou, ele tá o tempo todo liberando glicose quando a gente está em situação de estresse, porque ele acha que é um estresse agudo. E o estresse agudo, por exemplo, aqui no Rio, né? Se você sente alguém esbarrando na sua bolsa que dá aquela coisa assim, meu Deus do céu, vão me roubar agora. Aqui a gente não faz mais isso, né? Mas o certo seria correr, né? Aqui, se a gente correr, a gente pode tomar um tiro, mas o certo seria correr. O certo seria se jogar no chão, né? Se tem um tiroteio, se joga no chão. E aí são movimentos que você precisa de energia. E o que o corpo faz? Ele libera glicose. Agora, o corpo ainda não está entendendo essa nova onda que a gente tem, que vive estressada. Que a gente tem preocupação com boleto para pagar, com filho, com família, briga com irmã, é o emprego que está em risco. Nosso corpo não está adaptado para isso. Então, ele entende como um estresse desses. E aí ele libera glicose para a gente fazer luta e fuga, né? É isso, o assaltante veio atrás de mim, se ele não tiver armado, eu corro dele, né? Começou um tiroteio, eu me jogo no chão, eu vou tentar me abrigar no lugar mais rápido. Meu filho vai sofrer um acidente, eu preciso ser rápida, né? Eu gosto de falar isso. O filho é um negócio que a gente vira um monstro, né? A gente consegue pegar a criança rápido que vai cair. Isso tudo a gente precisa de energia, o corpo libera glicose para que a gente consiga fazer a ação, né? Mas o corpo ainda não entendeu esse estresse, essa preocupação, essa coisa louca que virou a nossa vida. Ele está lidando da mesma forma, como se fosse um estresse agudo. É um saco, né? Porque você faz tudo certinho, e aí, mas você precisa lidar. Quando a gente fala de mudança do estilo de vida, gente, que vocês devem escutar muito por aqui, não é só alimentação e atividade física, é controle do estresse. A gente precisa arrumar formas de lidar melhor com esse tipo de situação, tá? Porque também está muito na nossa cabeça, sabe? Por exemplo, a questão da preocupação, como você falou, normalmente não é preocupação por uma coisa que está acontecendo naquele momento, né? Quando a gente fala de meditação, por exemplo, que é focar a sua atenção no momento presente, né? Por exemplo, eu estou aqui completamente focada com vocês. Tenho problemas acontecendo na minha vida, mas agora eu estou focada aqui. E a gente precisa tentar fazer isso o tempo todo, tá sempre focado no momento presente. A preocupação, muitas vezes, ela é por uma coisa futura, né? Às vezes, por uma coisa do passado, que a gente não vai conseguir voltar atrás. Mas muitas vezes é isso, um prazo no trabalho que você ainda não conseguiu cumprir, você já está sofrendo por isso, uma conta que você não sabe se vai conseguir pagar, né? Ansiedade porque seu filho fez uma prova para o concurso e ele está nervoso e você fica também. A gente precisa tentar focar no momento presente, tá? A Denilza. Me chamo Denilza, já tenho diabetes há muitos anos. Só controlo com insulina. Denilza, acontece isso, tá? Se você for ver o seu histórico, provavelmente, ao longo da sua trajetória, você não recebeu essa orientação que você está escutando aqui. Talvez você não tenha feito as modificações na alimentação que você devia. E aí a gente vai falar disso da semana do controle do diabetes. E aí você vai aumentando a sua resistência à insulina, tá? E aí junta a questão de idade, né? Que a idade, ontem eu expliquei isso, a idade realmente, conforme os anos vão passando e a gente vai exigindo mais da nossa insulina, a tendência é que depois de alguns anos a pessoa desenvolva um pouco de resistência à insulina, mas se você já tinha diabetes há muitos anos e se só tomou remédio, por exemplo, se nunca se focou muito em alimentação, a tendência é que a resistência à insulina vá aumentando. E aí você vai precisando de mais remédio, até um ponto que o remédio não faz mais efeito, você tem que entrar com insulina. Depois me conta se é isso. Rafaela, descobri com apenas 25 anos, medo de como será daqui para frente, não tive nenhum sintoma. Exatamente, Rafa, não tem sintoma. Diabetes tipo 2 é silencioso, por isso que exame de rotina é tão importante, tá?
mas você descobriu nova, você consegue viver uma vida totalmente normal, tá? Sem complicação do diabetes por ano. Só você pensar nas pessoas que têm diabetes tipo 1, Rafa, que descobrem com crianças, adolescentes e passam a vida inteira normal. Tem atleta com diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 não tem insulina, zero insulina, tá? E eles conseguem ter uma vida totalmente normal. Gente, eu vou encerrar essa live. Não vou conseguir responder. Vocês mandaram um monte de perguntas. Eu não vou conseguir responder tudo. Olha, só aqui a Franca que me chamou a atenção. Beth, Cel, podemos adquirir diabético emocional abalado? Pode, sim. Por isso que é tão importante cuidar da mente, né? A Franca aqui. Franca, deixa eu ver aqui, eu não vi o resto. Quando comecei a te seguir, um milagre aconteceu. Ontem levei os resultados dos exames e minha glicemia, tanto a glicada como a de jejum, simplesmente estão com índice de pré-diabetes. Ai, que maravilha, Franca, fico muito feliz. Isso só me seguindo, só com conteúdo gratuito. Isso é excelente, eu fico muito feliz por você. E é só o começo, tá? É só continuar fazendo tudo que você está fazendo. Gente, obrigada a você, Franca. Gente, eu vou encerrar, porque eu estou morrendo de fome. É a Cremildes, creme. Eu tô com fome, ainda nem fiz comida, tô tipo daquele jeito, sem planejamento algum, que a Nutri odeia. 7 horas a gente tem outro encontro. Deixa eu ver qual vai ser a live de 7. Não sei de cor nada. A gente vai falar sobre aveia às 7 horas. A aveia é uma boa opção para controlar o diabetes? Então, 7 horas a gente tem um encontro. Vou mandar lá nos grupos de WhatsApp quando começar. Um beijo e obrigada por todo mundo que ficou aqui. Tchau, YouTube.